Hoje nós vamos falar sobre um texto que está lá em Eclesiastes 2. Na minha Bíblia, logo em cima, ali o subtítulo, né, pastor? Subtítulo, diz assim: os prazeres não têm sentido. Marcelo, deixa eu só falar um pouco desse subtítulo. Não tem nada a ver com o assunto em si, mas só para dizer para você, você tem na sua Bíblia, e depende da versão, tem esses comentários assim, né? Então, o que são esses comentários? Primeiro, eles não são a Bíblia, né? Não é esse escrito bíblico. Sim. Isso é um comentário, é um resumo do que virá pela frente, tá bom? Até o próximo comentário que tiver. Então, ó, o Marcelo falou aí, como é que é, Marcelo? Os prazeres não têm sentido. Não? Isso na versão NVI. Na NVI, maravilhosa essa versão, muito boa, por sinal. Então, a gente vai ver que esse resumo, ele vai até o verso 11. Porque a partir do verso 12, o assunto é outro. Entenderam, então? Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas já vieram me perguntar, me procuraram do que seria esse escrito na Bíblia. Então, ele é um comentário, um resuminho do que vem pela frente, tá bom? Só esse parêntese aí. Muito bem, fechado o parêntese, siga em frente, Marcelo. E completando, pastor, o que o senhor está dizendo, eu tenho a outra versão que é RA, que está assim, ó: a vaidade das possessões. Bem diferente, né? RA é revista e atualizada. É uma linguagem mais antiga, um português mais antigo, tá bom? Mas eu vou ler na NVI, que é a versão que o pastor gosta, então, como ele está aqui hoje. Vamos lá. Pensei comigo mesmo: vou experimentar a alegria. Descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi-me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito
no que se faz debaixo do céu. Palavras de quem, meu irmão? Salomão. De novo, parabéns. Passaram na frente da Dona Ivone, hein? Passaram na frente da Dona Ivone, né? Muito bem. Aqui a gente vê, né, o texto, esse Eclesiastes 2, né, que foi o livro escrito por Salomão, do verso 2, capítulo 2, do verso 1 ao 11. Salomão fala sobre prazer, tá? E isso fica bem claro, né? Mas, como diria o pastor José Itamar, o que é prazer? Aí eu fui buscar no dicionário. E diz assim: prazer, segundo o dicionário, sensação que normalmente é relacionada à satisfação de um desejo, de uma vontade ou necessidade. Causa contentamento ou alegria. Pastor, para a gente entrar no assunto, eu preciso da ajuda de 3 pessoas. Rapidamente, 3 pessoas, fiquem em pé. Qualquer um, homem, mulher, criança, quem quiser. 3 pessoas, rápido. As opções aqui são só 2, homem ou mulher, porque criança não tem aqui, Marcelo. Entenderam, né? É que eu ficou na minha cabeça que tinha um... Aproveitei, Marcelo. Falta 2 pessoas, mais 2. Não precisa ter medo, não. Não vou perguntar nada. Precisa sim, ó, Marcelo. Eu não vou perguntar nada, gente. Mais uma. Vou chamar, hein? Pronto. A Vilma veio. Então, Josias, Leline. Agora acertei. E Vilma, vem aqui na frente, por favor. Eu falei que não ia perguntar nada. Mas não falei que não ia chamar aqui. É bem diferente, né? Pastor, tá bom. Tá bom, hein, pastor? Não, Marcelo, a Dona Ivone quer saber o que tem embaixo. Calma que vocês vão ver. Só deixa eu... Pronto. Vocês vão ter a oportunidade de escolher o que vocês quiserem aqui. Não é para pegar tudo, né, Marcelo? Não é escolher uma coisa. Uma coisa só. Vocês vão escolher uma coisa e vão segurar. Fica quem quiser. Pode escolher o que quiser. Essa é uma só. Tá. Vai lá, Josias. Leline? 20? É tudo. É tudo. Faz parte. Tá bom. Camila, microfone, por favor. Posso ficar com o que sobrou? Vamos lá. Agora eu vou ter que perguntar. Quebrou a promessa aí, quebrou a promessa. Eu falei que não ia perguntar naquela hora, né? Vamos lá. Leline, por que você escolheu o dinheiro? Para quem está em casa, a Leline pegou moedas, tá? Por que você escolheu as moedas, Leline? Porque é dinheiro. Lógico. Porque dentre as opções que tinha, para mim é a melhor. Eu acho que com os R$20 eu consigo comprar uma bomba ou aquele jogo que lembra o Uno. Uhum. E ainda sobra, hein? E ainda sobra, né? Josias, por que você escolheu a bomba? Uma bomba de chocolate, um bolo de chocolate com um brigadeiro em cima. Bom, eu escolhi isso daqui porque eu gosto mais, né? Apesar que eu não posso. Apesar de não poder, é o que você gosta, né, Josias? É o que te traz felicidade. Tá certo. Vilma, por que você escolheu essa caixinha?
Bom, as outras coisas, como eu disse, eu estou de regime. Mas eu gostei. Gostou da aparência? Da aparência. Né? Tá certo. E falou assim que aqui é letras maior, mas eu olhei dentro, a letra é muito pequenininha, eu não enxergo. Pegou que você vai primeiro, né? Compra dela. Exatamente, compra dela. Você tem o poder na mão, compra dela. Tá bom, meu irmão, pode voltar e pode levar para vocês, que é de vocês. Isso aí depois a gente divide, viu, pastor? Pode. Fecha. Tá vendo? A próxima vez que chamarem vocês, tá você vendo? faz favor de vir correndo, viu? Tá vendo? Perderam. Próxima vez nós vamos fazer em dólar. Muito bem. Pastor, eu sinceramente, eu fiquei, quando eu pensei em fazer essa brincadeira, né, essa dinâmica aqui, eu fiquei com receio da Bíblia ficar. Explico, por quê? Se a Bíblia ficasse, isso tá pensando, nós estaríamos dando mais importância a outras coisas do que a palavra de Deus. Nós estaríamos, o nosso desejo não seria compartilhar a palavra de Deus. Os nossos prazeres estariam em outras coisas. Que não somente, não estou dizendo que é proibido sentir vontade, desejo de outras coisas, não, tá, meu irmão? Até acho bom a gente falar disso, né, Marcelo? A questão do prazer, ele é permitido ou não? Ele é proibido ou não é? Né? Nós vamos falar disso. A gente vai falar disso, tá? Eu, sinceramente, meu irmão, eu fiquei com receio, eu falei, tomara que alguém pegue a Bíblia. Eu ia colocar só o Novo Testamento, né? Eu falei, não, aí tinha essa Bíblia em casa, aí eu falei, não, vamos. Né? Mas era para provocar mesmo, para ver se realmente a pessoa ia pegar. Eu falei, não, mas vamos incrementar um pouquinho, aguçar a curiosidade. Apesar que é pegadinha, viu? Porque não tem letra maior coisíssima nenhuma. A letra é pequenininha, viu, pastor? É pequenininha. Tem que ter a lupa não veio desse tamanho aí. Se fosse a letra que a Vilma estava esperando, ia ter só o livro de Judas, né? Bem isso mesmo, viu, pastor? Mas enfim, meu irmão. Mas voltando ao texto que a gente leu. No finalzinho, né, do verso 11, Salomão fala que tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Quem já correu atrás do vento aqui? Eu já tem uma aqui, meus irmãos, tem uma aqui que falou que está correndo atrás do vento. Eu confesso que corri literalmente também, quando criança, sabe quando dá aquele tornado, lembra daqueles, né? Daquela redemoinho, né, pastor? No meio de um campão de areia, a felicidade da criançada era entrar no meio, né? Era entrar no meio. Quem teve a oportunidade de participar, de brincar assim, vai lembrar disso. Faz tempo isso, hein, pastor? Entrar no meio para ver o que acontecia, né? Se ficava muito sujo, se ficava limpo, qual era a sensação de entrar no meio do redemoinho, né? Aquele campão descampado, Mas enfim, meus irmãos, Salomão chega a essa conclusão. A gente vê que anteriormente, né, ele coloca ali, né, que ele fez tudo, e ele deixa bem claro, né, que ele fez tudo o que ele desejou, o que ele quis, o que ele teve vontade. E depois ele chega a essa conclusão, né? Construiu casas, palácio, foi o mais rico entre os homens até a existência dele, vamos dizer assim, né? Até o reinado dele. Lembrando que Salomão foi o terceiro rei, né? Os antecessores
Os irmãos se lembram, né? Quem que foi mesmo? E Davi. Então, olha só, e Saul também não foi pouca coisa, e Davi muito menos ainda. Mas Salomão foi mais do que eles ainda. E ele não deixou, pelo texto aqui, ele não deixou faltar nada e fez tudo o que ele queria. Porém, era correr atrás do vento. Ou seja, jamais a gente vai conseguir pegar o vento, né? E a gente pega, só dá prejuízo. Que eu lembro de correr atrás do vento, nunca conseguia nada e chegava em casa, minha mãe falava: "O que você fez?" Né? Que você aprontou? Tinha areia até dentro da orelha, do cabelo. Tudo. Minha mãe falava assim: "Pastor, já pro tanque." Não era nem chuveiro, era tanque. Era tanque, uma água gelada, né? Mas era tanque, já pro tanque. Né? Que já era para tomar um banho lá antes de entrar dentro de casa. Se limpa lá, não. Ou vai lá pro quintal, que era aquela mangueirona lá, aquele mangueirão de jardim lá. Mas enfim, meus irmãos. Prazer. O que adiantou Salomão ter tudo isso, buscar o prazer nessas coisas, e a gente vê que não adiantou nada, não o agradou em nada, não valeu de nada? A expressão pastor? Que ele usa, né, o correr atrás do vento, é bem isso, não teve resultado prático nenhum. Mas antes da gente continuar, Marcelo, eu acho interessante a gente tratar da questão do prazer em si, o que é prazer. O que é prazer? Né? Você falou, sim, você trouxe essa definição, e cada um que teve a oportunidade de escolher algo que lhe deu prazer aqui na mesa, né, a Vilma foi privilegiada, ela pôde escolher o que ela quis. O Josias já menos, e por assim dizer, né, na questão da mesa nossa aqui. Mas às vezes quando a gente pensa em prazer, o primeiro pensamento nosso, o primeiro sentimento nosso é associar a prazer sexual. E esse é o assunto nosso hoje aqui, sim, prazer. Então, a gente pensa no prazer sexual. Não sei você, mas a nossa sociedade ela é dominada e conduzida por isso. A gente nos é vendido, nos é apresentado dois prazeres praticamente, que é a questão sexual e o ter. Olha só, como nos é vendido a ideia de que para eu ser feliz, eu preciso ter. Para eu sentir prazer em assistir um filme, eu preciso ter uma televisão de 75 polegadas. Surround? 65 já não, tem que ser de 75. Por 65 já ficou passado, foi, já foi. Por quê? Então, isso é vendido para a gente. Para você ter prazer, você precisa ter o melhor celular. Qual é o seu celular? O meu. E se não é um bom? Como se a gente precisasse. Fizesse disso. Alguma diferença, né, pastor? Mas a roupa, que roupa que é melhor? Qual é o calçado melhor? Então, tudo isso nos é vendido para ter prazer. Isso que a sociedade nos leva hoje. Então, nesses dois aspectos, você perceber toda a propaganda, toda a novela, todo o filme, ele vai nos apresentar e vai nos mostrar esses dois prazeres. E um outro aspecto, faça o que você quiser. E do jeito que quiser, né, pastor? E do jeito que quiser. Claro que eles dão aquela engambelada lá de fazer dentro da lei, de não prejudicar o próximo, mas faça o que você quiser. Essa é uma ideia que Satanás conseguiu incorporar na sociedade, e isso está vindo para dentro da igreja já há algum tempo. O que importa é o seu prazer. O que importa é a sua vontade. O que importa é aquilo que lhe faz bem. E é isso que Satanás quer que nós pensemos. Cuidado com isso. O texto que o Marcelo leu do rei Salomão, quando a gente lê para o livro de Eclesiastes, a grande discussão é essa, é filosófica,
das questões da vida, daquilo que dá ou não prazer. Quando o Salomão fala que tudo que dava prazer, ele fez, a gente tem que pensar absolutamente em todas as coisas. Num dia de calor, entrar numa sala onde tem um ar-condicionado, ou não é um prazer? É. Então, esses prazeres que a gente tem, eles são proibidos? Nem, não são. A gente tem que tomar cuidado com isso, né, Marcelo? Porque às vezes a gente pensa em prazer, a gente generaliza, a gente pensa que tudo é errado. Só que tem uma diferença, né, pastor? Prazer e conforto, né? Ah, tem isso. Vamos lá. É? Mas o prazer de ver o Corinthians ganhar do Palmeiras. Pô, olha que coisa. Mas eu posso levar isso aos extremos? É errado eu torcer pelo meu time? A gente brinca aqui. Não é errado. Não. É errado eu brigar no estádio. É errado eu falar palavrão. É errado eu ofender as pessoas. Por causa do prazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou largar o microfone. Não, vai lá, pastor. Vai lá, pastor. E nesse ponto, né, pastor, que o Satanás, né, colocou, ele tenta, né, de uma forma confundir, né, as pessoas com essa forma, né, de prazer. Olha, você só vai ser feliz se você conseguir, se você tiver prazer fazendo isso, fazendo aquilo, se comportando dessa forma, mostrando que você é mais do que a outra pessoa, porque daí não, eu posso mais, eu posso ter mais, independente de como eu vou conseguir. Aí levando para o dia a dia nosso, né? No trabalho, bom, eu só vou conseguir se eu puxar o tapete do pastor Itamar. Qual é o prazer nisso? Vai ser difícil, hein, Marcelo? Porque eu sou pesado. O senhor é pesado, né? O tapete de cima de mim vai ser complicado, porque é muito peso. Mas eu já fui pesado, eu sei como derrubar, viu, pastor? Tem um jeitinho aí que dá pra gente. Né? Mas isso é o que o cristão realmente deve praticar? Pensa, meu irmão, qual o texto, né, a revista, né, pastor, faz uma pergunta muito interessante, né? Ela fala assim: qual é o fim principal do homem? Pensa aí. Antes da gente responder isso, Marcelo, eu queria trazer aqui um aspecto dos nossos dias. Não é tão dos nossos dias, já é um pouco antigo, mas é a questão do existencialismo, né? Que é um pensamento filosófico que vem dominando o ser humano já há algum tempo. E esse pensamento existencialista, ele se preocupa, de maneira geral, assim, com o ser humano, o que ele é, o que ele pensa, o que dá prazer, o que não dá. E essa corrente, ela começou a nos conduzir na direção do eu. Do eu. Por que hoje nós estamos assim vivendo um ápice desse pensamento filosófico? É a satisfação do eu. Eu tenho que ser feliz. Já ouviu isso? Já viu em alguma novela? Você tem que fazer tudo que tiver ao seu alcance para você ser feliz. Cuidado com a radicalização disso. Eu quero ser feliz? Claro que quero. Eu quero ter coisas agradáveis, gostosas, que me dão prazer? Claro que quero. Mas quem está acima de tudo isso? Né? Tem um texto bíblico aqui que é o Salmo 1. É um texto. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ou em outras versões, dos escarnecedores. E o verso 2, antes, ou na NVI, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. A gente tem vontade de muita coisa?
Tem. Nós somos seres humanos. Só que muitas dessas coisas que às vezes eu quero, às vezes eu desejo, ela conflita com a palavra, com os valores do reino. E aí eu posso fazer? Dirigido pelo Espírito, conduzido pelo Espírito Santo, nós lutamos contra isso. Nós sabemos o que é errado, o que é certo, o que é pecado, o que não é. E nós lutamos para não fazermos. Mas sabe qual é o problema dos nossos dias? Satanás conseguiu relativizar isso também nas nossas mentes. Isso começou a entrar na vida da igreja e tem uma expressão, eu já falei essa expressão hoje. Olha no seu HD aí. Lembra uma palavra que eu pedi para você guardar? Vilma, parabéns. Secularismo, né? Só um pouquinho diferente, mas... O secularismo. Guarda essa palavra. E ela tem muito a ver com essa relativização dos valores e dos princípios de Deus. Eu lembro uma época, Marcelo, que nem jogar bola, nem no cinema a gente ia aos domingos. Não sei se você lembra dessa época. E hoje? Se der, eu vou à igreja. Se der, eu vou no culto. Se der, eu venho à escola dominical. Porque nós conseguimos e substituímos o nosso prazer por outras coisas. Exatamente. Mas, de novo, Marcelo, eu me esforço para não ficar grudado no microfone. Pastor. Tá? Mas é interessante o senhor trazer esse ponto que Salomão buscou, né, esses prazeres, né, inconsequentemente, né, fez tudo o que queria, da forma que queria, do jeito que queria, e a gente acaba se perdendo fazendo essa troca, né, pastor? Deixando de fazer as coisas de Deus, né, no domingo. Não que durante a semana a gente não tenha que fazer, tá? Mas é no domingo que a gente vem na escola dominical, que a gente tem na escola dominical a oportunidade de poder conversar, né, pastor? Poder aprender. Porque na escola dominical todo mundo pode... Não, peraí. Fiquei com essa dúvida. À noite a gente já... um formato diferente. Então é aquilo que o pastor sempre diz. Se vai vir, né, pastor? Venha na escola dominical que aprende... Se tiver que escolher. De escolher, desculpa. Não é vir, se tiver escolher. Um problema no trabalho, alguma coisa, eu tenho que escolher ou escola dominical ou culto à noite, às 19 horas. Se chegou nesse ponto, é o que eu sempre digo, dê preferência à escola dominical. Tá bom? Exatamente. Então, meu irmão, a gente acaba se perdendo, se confundindo, vamos colocar assim, a gente acaba, não, eu preciso trabalhar porque é para trazer o sustento da casa. Cuidado. Até onde a gente, não estou dizendo que é para deixar do trabalho para vir na igreja, não é isso, meu irmão, porque tem alguns aí que trabalham com escala que tem umas escalas meio complicadas, a gente sabe. É complicado, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu tenho que trabalhar, mas no domingo é hora extra. Será que a gente precisa realmente fazer hora extra 4 domingos? Nos 4 domingos do mês, fazer hora extra para trazer o sustento para casa? Aonde que está a sua fé em Deus? Será que os 3 domingos Deus não vai sustentar a sua casa? Essa correr atrás do vento que o Salomão escreve aqui, tem uma historinha mais moderna nos nossos dias, né? Que ela diz assim, que um jovem empresário, passando uma estrada, para na beira num caminho e vai num restaurante desses de beira de rio. E lá ele come um peixe, uma comida maravilhosa, ele fica encantado com aquilo e ele vai conversar com o dono daquele pequeno negócio. Ele fala, rapaz, essa comida sua é maravilhosa, nós precisamos vender essa comida, mas vender muito, você precisa pescar mais peixe,
preparar essa comida. E o dono do negócio falou, para quê? E o jovem empresário lá, não, para você ganhar muito mais dinheiro. Para quê? Perguntou de novo o senhor lá. Para você ser rico, para você poder comprar um monte de coisas. Para quê? Para quê? Para você poder ficar tranquilo, para quando você se aposentar, você poder ficar na beira do rio, fazendo nada, tranquilo. Aí o homem falou, mas eu já faço isso. Eu já estou na beira do rio. Eu já estou na beira do rio. Vendendo um peixinho aqui e tranquilamente. Mas você vê como a sociedade ela nos vende isso. Né? Nós precisamos, para ganhar, para juntar, para comprar. Para quê? Correndo atrás do vento. É isso que o Salomão fala. Muitas das coisas que ele fez nessa caminhada dele, não trouxe prazer do jeito que ele pensava. Um prazer que valia a pena, algo que de fato importa. E só para eu terminar aqui minha fase do microfone, viu, Marcelo? Não, pastor. Eu vou entregar o microfone para você quando o relógio marcar 5 minutos passado, tá bom, Marcelo? Aquele relógio lá está de... O relógio está parado, né, Marcelo? Está parado. É brincadeira, ó. Então, é uma história que todo mundo conhece. O filho vinha para o pai, brinca comigo. Não posso, tenho que trabalhar. Não posso. E vira e mexe, o pai falava isso. Estou trabalhando, estou isso. E o pai, uma hora que ficou tão incomodado com essa fala do filho, que falou, não, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, preciso pagar suas contas, escola, aquela conversa toda. Sim. E um dia o filho perguntou, e quanto é que o senhor ganha por hora, pai? E ele falou lá o valor, R$100 por hora. Aí o menino começa a juntar dinheiro. Depois de um tempo ele vem para o pai e fala, pai, está aqui, R$100. E o pai, mas por quê? Para você brincar 1 hora comigo. Então, por que nós estamos correndo atrás de tantas coisas, se são essas coisas que teoricamente custam muito pouco ou quase nada, que nos dão de fato prazer que vale a pena. Que vale a pena, né, pastor? E reforçando isso, né, pastor? Tiago 4 diz assim. Oi. Intervenção, antes de você prosseguir. Diga, Margarita. Analisando se o que nós lemos sobre tudo é vaidade, o que fala Salomão. Então, sobre o prazer, sobre a alegria que a gente tem em alguns momentos, porque você conquistou algo que almejava. Isso é humano, né? E depende das camadas sociais. Para mim, por exemplo, sei lá, comprar um livro que me interessa vai me dar prazer. É um livro, não é uma coisa cara, impossível, mas pode me dar prazer, alegria de ter o livro, ler, sublinhar, destacar o que me ajuda, o que serve para mim. Então, Salomão, pelo seu poder, ele teve tudo. Até mulheres, ele fala, um harém, são muitas esposas, né? Aí está a parte humana dele. Construiu e tudo que vocês falaram, que está escrito em Eclesiastes. Então, nós cristãos, claro que temos direito a ter prazeres, sentir prazer, ter alegria, sentir uma emoção. Ai, que bom, consegui comprar meu livro. Mas não podemos esquecer que o maior prazer é a gente buscar e se comunicar com Deus. Quando às vezes você ora assim, a oração parece que não é tão profunda, fica meio no ar, assim. Mas às vezes, eu estou falando da minha experiência, tá? Às vezes a minha oração vem tão do fundo do coração que eu tenho a certeza que Deus está me olhando e ouvindo. E que o que eu estou falando para Ele vai ter resposta, vou me sentir feliz. E nesse momento, eu tenho uma emoção, um prazer maravilhoso de sentir e crer que Deus me ouviu. É um prazer, assim, inigualável. Então, nós cristãos temos prazeres.
nós somos de uma região pobre, nossos prazeres são menores que os prazeres de uma congregação no Cambuí, sei lá, esses outros lugares que têm mais condições. Mas nós também temos prazeres mundanos, como comprar um livro, como, sei lá, não tenho outra ideia nesse momento. Mas creio que o que devemos almejar mais, e que eu não faço, eu confesso que eu sou muito infiel a Deus, mas quando eu me aproximo do fundo, é um prazer maravilhoso pensar, saber que Deus, apesar de tudo que eu sou, Ele me ouve. Isso. Mais, Camila? Adilson? Muito boa observação, dona Margarida. A lição traz para a gente, né, no contexto que o Marcelo está falando, de prazeres, o prazer como ídolo do coração. Né? Então, o que a gente viu, o Salomão tratando, o prazer quando ele é uma busca constante por aquilo, as pessoas buscam aquele prazer, as pessoas querem. A gente pode, nos dias de hoje, falar de consumismo, por exemplo. Tem gente que satisfaz, dá prazer para ela gastar no shopping o que pode, ou passear, ou fazer alguma coisa. Tem gente que tem prazer e busca incansável por sucesso. É muito moda hoje, quero ter sucesso. Né? Tem gente que tem prazer em conseguir adquirir coisas. Né? É o que Salomão falou também. Mas a fonte, e isso dá prazer? Dá prazer. Nós, como cristãos, como crentes, não podemos ter isso? Nós podemos ter isso. A gente pode ter prazer em pequenas coisas e em grandes coisas. Mas quando aquilo toma o lugar de Deus, aí é ídolo do coração. Quando você, igual o pastor falou, quando a gente deixa as coisas de Deus de lado, você não vai na igreja no domingo porque você tem uma festa para ir. E eu estou generalizando. Quando a gente faz isso, a gente está trocando. A fonte que tem que ser o nosso primeiro prazer é isso que a dona Margarida falou. É o relacionamento com Deus. Né? E os outros prazeres que o mundo nos oferece tem que ser secundário. E o que a gente faz, às vezes, é o contrário, né, Marcelo? Por isso, é ídolo do coração, né? É interessante, irmãos, porque a gente tem que pensar o seguinte. Quando a gente começa, né, que a gente está estudando, o que o Adilson comentou, né, que a gente está estudando sobre os ídolos do coração, né? A gente passa a fazer troca. É o que a Margarita falou, né? Quando a gente conversa com Deus, a gente sente aquela paz, aquele prazer, né, Margarita? Aquela felicidade de sentir, que às vezes até chega a arrepiar, né? A gente fica arrepiado, né? Dá aquele meio que um tremor, né? Meio que inexplicável. Creio eu que muitos já passaram por essa situação. Você está orando, está conversando com Deus ali, está passando por uma situação, do nada, você começa a sentir aquele calafrio, começa a arrepiar, Eu não sei explicar, meu irmão, por que o corpo, né, tem essa reação. Mas, penso eu, né, que ali, Deus, Cristo, parece que está te abraçando, né? Não que ele esteja congelado, né? Que a gente fica, quando a gente sente frio, mas Deus falando, olha, se aquieta, que eu estou do seu lado aqui. É como se ele estivesse colocando ali a mão dele, né? E às vezes a gente sente isso, né, pastor? A gente teve aqui, a semana passada, né? O testemunho, né, da pessoa falando que a criança lá, né, orou e viu uma pessoa de branco, homem, né, pastor? Isso, não pessoa. O homem de branco,
nessa região do mundo, né? É muito característico da pessoa de Cristo. Então, como muitas pessoas não sabem como é Jesus, essa expressão, né? O homem de branco. Eu vi um homem de branco. Sim. Né? Dizendo, eu estou com você, eu estou cuidando. Eu estou cuidando. Olha, meu irmão, que felicidade, que prazer é poder ver o homem de branco. Eu confesso para os irmãos que eu nunca vi, viu, pastor? Confesso. Mas confesso também que eu já fiquei muitas vezes arrepiado, viu? E creio que os irmãos também já passaram por essa situação. Então, é esse prazer que a gente precisa sentir. E não aquele prazer momentâneo, aquele prazer que Satanás muitas vezes nos engana. Aí aquilo que Tiago, né, que eu ia comentar com os irmãos, Tiago 4 fala assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Olha só, meu irmão. Por que a gente não pede para gastar? Aqui eu vou colocar para gastar tempo com servir ao próximo, com servir a Deus, com fazer a vontade dele. Muitas vezes, né, quando a gente vai orar, a gente, Senhor, abençoa o meu dia, meu trabalho, meu isso, meu aquilo, o meu. Para pensar, meu irmão. Às vezes a gente esquece de orar pela família, esquece de orar pelos pastores, esquece de orar pelos professores das crianças, esquece de orar pela célula, pela igreja, porque a gente pede por motivos errados. E repito, muitas vezes é por isso que a gente não tem uma bicicleta para vir para a igreja, né, pastor? Eu já contei essa história, né? Só para, né, Vilma? A Vilma lembra. Por isso que às vezes a gente vem de ônibus ou a pé para a igreja. Porque a gente pede por motivo errado. E Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que o dia que a gente tiver uma bicicleta, né, pastor? Ou um carro, o pastor já contou uma história parecida aqui, né, pastor? A gente vai se afastar dele. E Deus não quer isso. Deus não quer que nós fiquemos longe dele. É por isso que ele não nos dá uma bicicleta. Né, pastor? Pastor? Deus sabe de tudo isso, né? E ele de várias maneiras nos alertou para isso. Mas tem um texto lá que o Mateus registra isso, né? Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas que Jesus está falando, no versículo anterior, é roupa, é comida, é sustento. O grande conflito que a gente vê na palavra de Deus é o homem que luta por fazer a vontade de Deus, porque fazer a vontade de Deus é um grande desafio, né? Às vezes a gente acerta, às vezes a gente não acerta, mas o grande conflito e o registro da palavra de Deus é o homem que luta e que sabe, né, direcionado pelo Espírito Santo, qual é a vontade de Deus, e aquele entregue aos seus próprios desejos. E o que acontece com o homem entregue aos seus próprios desejos? Eu gostaria de convidar você, para você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos de
partir do verso 20. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho mais para frente. Aqui, ó. No 20 ele vai falar ali desde a criação do mundo, ele vai falar de algumas coisas, mas olha o que acontece com o ser humano entregue aos seus próprios desejos. Verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Olha só o que o Paulo fala daqueles que abandonaram a Deus e fizeram o que deu no coração. Isso é aquele que satisfaz a própria vontade, o próprio desejo, o próprio prazer. Então eles trocaram a glória de Deus por tudo isso. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo castigo merecido pela sua perversão. E vai só piorando, ó. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Veja se isso não reflete a sociedade dos nossos dias. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. Olha só, interessante o finalzinho do 29 aqui. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Essa realidade, o Paulo já vivia na época dele, e nós vivemos desde a queda, né? Desde a queda. Mas o Paulo vivia e ele escreve para os romanos para tratar disso. Esse é o tipo de pessoa que tem o prazer em si mesmo. O único desejo dele é satisfazer o seu próprio desejo. O prazer pelo prazer. Prazer pelo prazer. Irmãos, para a gente finalizar, é interessante que Salomão termina o livro de Eclesiastes com o seguinte texto: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer o juízo, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam
Mas tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. A gente sabe que Salomão podia pedir tudo a Deus. Ele só pediu uma coisa, né, pastor? Ele pediu uma. E os irmãos conhecem qual foi o fim de Salomão. Para quem não sabe, né, Marcelo? De repente vai que alguém não sabe. Vai lá, pastor. Quando Desculpa. Salomão assume o lugar de Davi no reinado, Deus sabia do desafio de Salomão, sabia da angústia do coração dele, e Deus pergunta para Salomão: o que é que você quer, Salomão? E o pedido de Salomão foi fantástico, né? Eu quero que o Senhor me dê sabedoria para conduzir este teu povo. Esse foi o pedido do Salomão. Margarita? Só queria dizer que, como está escrito na palavra, tudo que sai da sua boca vem do seu coração e mente, né? Então, um cristão que quer ser mais fiel a Deus, cumprir com Ele, para fazê-lo feliz, para a gente estar bem, se sentindo bem, eu estou representando um cristão, a gente tem que se envolver com coisas sadias. A gente não pode estar assistindo programas impróprios. A gente não pode ter literatura feia, grosseira. Nós temos que escolher nosso entorno. Nós não podemos ter amigos que cultuam outros deuses, segundo eles. Nós sabemos que há um único Deus, nosso Deus. Então, a nossa mente, a nossa vida tem que ser cuidadosamente amparada por nós mesmos. Saber de quem nos rodeamos. Tem que ser coisas agradáveis a Deus. Isso vai fazer a nossa vida mais feliz e seremos melhores cristãos. Eu percebo quando falo com alguma senhora e ela começa a falar, eu já percebi que não é cristã. E isso, eu queria comentar com meus irmãos que é importante a gente escolher um ambiente limpo de pensamento, limpo de ação, para a gente não cair na conversa dos outros. Não vamos cair, mas é desagradável ouvir coisas que sabemos que não são de Deus. Isso é uma opinião pessoal, pastor. Pastor? O que a Margarita está falando é interessante. Eu vi num filme, um comentário desse, eu tenho certeza que você também vai ver isso, mas o Paulo fala também. Então eu vou falar primeiro o que eu vi num filme. Estava lá o pessoal mais velha ensinando o outro, e ele diz assim, há dois lobos dentro da gente, o lobo bom e o lobo mau. E aí o aprendiz fala, e qual que vai crescer? Perguntou pro mestre, né? O mestre falou assim, o que você alimentar mais. O Paulo já falou há muito tempo atrás disso, só que ele usa a figura do quê? Do novo homem e do velho homem. O velho homem quer o prazer de si mesmo, quer satisfazer a si mesmo. O novo homem quer satisfazer a Deus. Esses dois estão dentro de mim. A nova mulher, a velha mulher, está dentro de você. E elas estão numa briga para querer fazer o quê? Se revelar. Qual vai ser a mais forte? A que você alimentar melhor. E é isso que a Margarita falou. O que é que você assiste? O que é que você lê? Qual o programa de televisão que você vê? Quando você entra na internet, você vai atrás do quê? Essa é a realidade, né? Qual é o prazer que eu alimento? O meu próprio ou o prazer de Deus? E é isso que eu queria encerrar, Marcelo. Pastor, a senhora para a gente... Ou se quiser complementar com mais alguma coisa. Não, vamos orar. Deus bendito, obrigado, porque no nosso país ainda temos essa liberdade de nos reunirmos para te louvar e te adorar. Ajuda-nos a usar tudo isso, ó Deus, para de fato sermos testemunhas fiéis e eficazes da tua palavra. Deus, o Senhor conhece a luta que há dentro de cada um de nós. O Senhor sabe essa luta
como o apóstolo Paulo falou, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. E nós precisamos, ó Pai, da Tua ajuda para de fato honrarmos e cumprirmos a Tua vontade, vivermos e praticarmos os Teus valores. Por isso ajuda-nos, ó Pai, a nos alimentarmos espiritualmente, emocionalmente, daquilo que é bom, daquilo que está de acordo com a Tua palavra. Ajuda-nos em tudo isso, ó Pai, para que de fato o nosso prazer, o meu, dos meus irmãos e irmãs, desta Tua igreja, estejam de acordo com a Tua vontade, com a Tua palavra. Guarda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Nós oramos agradecidos por Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.